Fala galerinha, se você chegou aqui no nosso canal é porque você está querendo ficar informado, você está querendo aprender mais sobre as ciências, sobre os conteúdos que caem nos vestibulares. Então você vai assistir um vídeo agora muito massa sobre algo muito importante para a sua prova. É isso mesmo. Então fica aí, assiste o nosso vídeo até o final e já já a gente tá junto de novo. Pessoal, bom dia. Bom dia. Gente, na nossa última aula, a gente trabalhou com o sistema imunológico, né? E a gente começou a falar um pouquinho sobre o tecido muscular, que vai ser aqui o nosso penúltimo tecido. Hoje a gente vai encerrar essa parte de músculo e a gente já vai ver também tecido nervoso. Nós vimos na aula passada que o tecido muscular ele vai ser formado por células com capacidade contrátil. E essa capacidade se dá através de duas proteínas em específico, a quitina e miosina. E lembra que quando a gente pega fibras que são estriadas, a quitina e miosina elas estão organizadas em sarcômero, né? A gente tem que uma fica paralela à outra. Uma vez que a gente já analisou todas as proteínas que compõem uma fibra muscular, agora a gente vai trabalhar com o processo de contração. A primeira informação sobre a contração muscular é porque, para que isso aconteça, você tem que deslizar a quitina sobre a miosina. E para fazer esse deslizamento, a gente vai precisar primeiro de um estímulo nervoso. Então, o sistema nervoso ele tem que mandar o impulso para a musculatura fazer o movimento citoplasmático. E a gente também vai precisar de um íon, que vai ser o cálcio. E aí, nesse caso, com toda essa combinação, né, você vai ter a contração muscular, chamada também de teoria da catraca de Rushley, tá? Então, aqui, o nosso primeiro evento, né, da contração muscular, tá? Vai ser aqui, ó, de número 1, a chegada do estímulo, certo? E quando eu falo sobre o estímulo, é o estímulo nervoso na parte da membrana onde ocorre a comunicação com os nervos, que a gente chama aqui de placa motora, certo? Então, uma vez que esse estímulo ele chega nessa placa motora, os neurônios eles vão fazer uma despolarização na membrana muscular. E aí, nesse caso, você vai conseguir através deste estímulo, movimentar o cálcio do retículo, que é a organela que armazena, para esse cálcio ele começar a entrar em contato com os filamentos de actina e de miosina, para que você consiga fazer, de fato, a movimentação. Então, aqui a gente vai ter, ó, a presença da fibra muscular em si, certo? Você tem lá a formação do nervo, e aí, nesse caso, o nervo ele tem que dar essa despolarização inicial, certo? Quando você dá esse estímulo à membrana da musculatura, a gente vai ter que esse estímulo ele vai fazer com que o cálcio, que até então está armazenado no retículo sarcoplasmático, ele vai em contato com o sarcoplasma. Então aqui a gente vai ter, ó, a presença do retículo sarcoplasmático. Não esquece que é o retículo endoplasmático liso, só que dentro da fibra muscular a gente dá esse termo especial. E aqui a gente tem que essa organela, ela tem como função armazenar o cálcio. Quando o estímulo chega, o cálcio ele vai sair do meio mais concentrado para o citoplasma, que é o meio menos concentrado. Então aqui a gente vai ter a difusão do sal mineral em direção às proteínas contráteis que a gente vai encontrar no sarcoplasma. Então aqui, ó, com a chegada do estímulo, né, nós temos que do número 2 ocorre a liberação de cálcio, certo? Essa liberação de cálcio sai do retículo sarcoplasmático, certo? Para o sarcoplasma. Não esquece que dentro de uma fibra muscular, né, a gente utiliza esse prefixo sarco, mas são as mesmas estruturas, tá? Então aqui a gente tem que o cálcio ele sai do retículo
para o sarcoplasma, tá? E aí, nesse caso, como você está saindo do meio mais concentrado para o menos concentrado, isso aqui ocorre por difusão. Então, até esse momento, a gente não gasta energia na contração muscular. Porque o sal mineral que está aqui dentro, ó, ele vai ter que atravessar a membrana da organela. E aí, como ele tem que atravessar uma membrana, é um transporte de membrana, tá? Então, aqui a gente tem que a difusão, ela vai começar a acontecer. Uma vez que a difusão, ela acontece, lembra que lá no sarcoplasma, a gente tem os filamentos de proteína, que é o que nós chamamos de sarcômero. E aí a gente viu que o sarcômero, ele apresenta filamentos que são menores, né, que são os filamentos aqui, ó, de aquitina, tá? E a gente tem alguns filamentos que são maiores, que são os filamentos de miosina. Faz o seguinte, quer mandar bem no Enem ou em todo vestibular que você for fazer em 22 semanas? Então fica aqui comigo porque eu tenho para você um cronograma intensivo de estudos com os assuntos mais recorrentes que caem no Enem ou em qualquer outro vestibular que você vai fazer. E esse cronograma, ele vem junto de bônus para você. Aula de mentalidade do aprovado com um especialista em aprovações que já foi aprovado algumas vezes em medicina e formou-se médico na Universidade Federal de Campina Grande para trazer para você a mentalidade, o mindset do aprovado. Além disso, todas as fórmulas de física que você precisa saber para o Enem e para os vestibulares para você gabaritar física, estratégias de prova, como ir bem, como acertar a maior quantidade de questões lá numa prova que você estiver fazendo, técnicas de estudo eficiente. A gente sabe que tempo vale ouro, então conseguir a maior quantidade de conteúdos em menor tempo e que esses conteúdos estejam bem sedimentados para você. E por último, para fechar com chave de ouro, método de revisão. É muito importante a gente revisar para que tudo esteja fresco na sua mente, tá bom? Então, métodos de revisão, tudo isso com um especialista em aprovações, não fica de fora. E tem mais uma coisa, deixa eu te falar, os 50 primeiros compradores desse curso, que tem um valor irrisório, vão concorrer a um aulão para Santa Maria ou para a Unifip, beleza? Então não fica de fora, eu tô te aguardando, as vagas são limitadas. Valeu! Só que quando o teu músculo ele está relaxado, a quitina e miosina não estão relacionados, certo? Ou seja, não existe nenhum tipo de interação. Então, na nossa musculatura, você tem lá no citoplasma os filamentos de aquitina e você tem aqui a presença dos filamentos maiores, que são os filamentos de miosina. E aí o que é que vai acontecer? Uma vez que o cálcio ele foi liberado, ele vai ativar uma pequena proteína que ela é como se fosse uma espécie de catraca, né? E aí essa catraca ela vai girar para você permitir a comunicação da aquitina sobre a miosina. Então o seu músculo ele está aí relaxado, né? Nós temos aqui um pequeno filamento que fica separando essas duas proteínas. Por isso que elas não vão se relacionar se a tua musculatura estiver relaxada. Agora, quando o cálcio se liga para essa proteína, que é essa bolinha, ela vai começar a girar. Quando ela gira, que ela é uma espécie de catraca, esse filamento vermelho é afastado. E aí a aquitina ela interage com a miosina. Quando ela interage, ela puxa a miosina para um lado. E aí todos os filamentos, eles fazem isso aqui, ó. Quando todos os filamentos eles se movimentam, aí todas as proteínas elas ficam uma acima da outra. Por isso que quando a gente contrai o músculo ele fica mais espesso, ele fica mais rígido. Então, para que esse movimento aconteça, você tem que afastar essa proteína que eu representei aqui com vermelho. E você só afasta ela se você tiver a presença do cálcio. Por isso que o estímulo nervoso ele tem que fazer isso. Então, chegou o estímulo nervoso, teve a liberação de cálcio. Uma vez que o cálcio ele está no citoplasma, nós temos aqui, ó, que o cálcio ele liga-se a uma proteína chamada de troponina, que é a catraca. A troponina, gente, ela move a tropomiosina, certo?
E no que ela move a tropomiosina, você consegue ativar o complexo actina-miosina. Então, tá aqui, ó. Então, ativando o complexo actina-miosina, certo? Então, as duas proteínas principais, que são essas duas, elas só conseguem interagir uma com a outra graças à presença do cálcio, fazendo aqui esse movimento. Então, se a gente analisar aqui o nosso sarcômero, né, de maneira um pouquinho mais específica, você vai ter lá o seguinte, ó. Você tem aqui a presença dos filamentos de actina, tá? E a gente tem aqui, desse outro lado também, né, a actina. E aí eu vou representar aqui a miosina. A miosina nós vimos que é um filamento um pouquinho maior, certo? E esse filamento que é maior apresenta cabeças. Essas cabeças são ponto de interação para você conseguir comunicar miosina com actina. Só que uma vez que você tem que o músculo ele está relaxado, a gente tem aqui a tropomiosina, certo? Quando chega o estímulo, aí o cálcio, que é liberado lá do seu retículo sarcoplasmático, ele vai se ligar a essa proteína. No que ele se liga a essa proteína, ela começa a girar. Ela girou, aí você consegue afastar esse filamento, que é a tropomiosina. No que você afasta esse filamento, quando a gente analisa aqui esse sarcômero, após esse estímulo, aí você vai ter o seguinte, né? Você tem aqui, ó, a presença da actina, certo? Quando ocorre, gente, a interação entre os filamentos, aí você vai ter, ó, que as cabeças de miosina, elas vão se comunicar com a actina e elas movimentam. No que ela movimenta, o teu sarcômero faz isso, ó. Ele encurta. Ele vai passar por essa movimentação. Então, aqui o teu cálcio, ele fez justamente isso, né? Ele permitiu essa pequena mobilidade. No que ele permitiu essa pequena mobilidade, as cabeças de miosina, elas encostam na actina e aí você consegue puxar ela, certo? Agora, para relaxar, o cálcio ele tem que sair. Quando o cálcio sai, a proteína ela gira para o local onde ela estava e o filamento que tu tinha recolhido para contrair, ele vai voltar e vai tirar essa interação. No que ele tira essa interação, a actina ela volta para o lugar dela. Então, a fibra muscular, ela depende dessas proteínas e desse cálcio para garantir aí o seu movimento. Então, ó, chegou o estímulo, você liberou cálcio da organela, que é o retículo sarcoplasmático, para o citoplasma da fibra, que é onde a gente encontra os sarcômeros. A gente tem dezenas de sarcômeros numa única fibra muscular. O cálcio vai se ligar a cada um deles. Quando o cálcio se liga à troponina, ela gira, que ela é a catraca. E esse filamento vermelho ele vai saindo. Quando ele sai de cena, aí você vai ter que a miosina se liga com a actina. No que se ligou com a actina, aí a cabeça de miosina puxa. No que ela puxou, aí a actina ela vai deslizando sobre a miosina. E aí você tem a contração muscular. Então, aqui por isso que eu coloquei dessa maneira. Cálcio liga-se à troponina, que move a tropomiosina, ativando o complexo actina-miosina. Quando a actina ela encosta na miosina, você tem quebra de ATP, porque essa cabeça de miosina ela tem função atepásica. Então, aqui a gente tem que, graças a essa interação, de número 4, né, ocorre quebra de ATP, certo? Essa quebra de ATP, né, vai acontecer na cabeça atepásica, tá, da miosina.
E aí, uma vez que você tem quebra de ATP, de número 5, nós temos a liberação de energia. Lembra que a energia do nosso ATP está naquelas ligações que nós chamamos de fosfoanidra. Então, quando você quebra a molécula, vai ter a energia molecular disponível. E é justamente essa energia molecular que faz com que a proteína ela se movimente. Portanto, de número 6, nós temos o deslizamento, tá, da actina com a miosina, certo? Então tá aqui, ó. Uma vez que você tem, né, esse deslizamento nada mais é do que a contração muscular. Então, de maneira resumida, quando o nosso músculo contrai, é quando todos os filamentos de actina no interior dele deslizam sobre o de miosina. Agora, para o deslizamento acontecer, você tem que afastar essas proteínas na presença do cálcio. Por isso que o cálcio ele atua, né, como essa unidade de contração, certo? Eu sei que o desenho não está lá essas coisas todas, tá? Mas se a gente for analisar essa proteína que se liga com cálcio, tu vai ter mais ou menos aqui o seguinte, tá? Você tem a formação aqui, ó, da miosina, né? E a miosina, ela tem essa cabeça atepásica, certo? Você tem aqui a presença da actina. A actina é uma proteína globular, ou seja, ela é arredondadazinha, mas aí você tem várias actinas. E aí, nesse caso, nós temos a tropomiosina. Ela tem sítios ativos para se ligar com o cálcio. E você tem a tropomiosina, certo? E aí, nesse caso, a tropomiosina, veja que ela é quem impede a interação da miosina com a actina. Por isso que você tem que afastar ela. E você só afasta ela se o cálcio fizer essa mobilidade. Por isso que a contração muscular é chamada de teoria da catraca de Rushley, certo? Porque você gira ela como se fosse uma catraca mesmo. E aí, à medida que tu vai puxando esse filamento de tropomiosina, veja que vai sobrar o espaço para a miosina se organizar com a actina. E aí é nesse momento que tem quebra de ATP, liberação de energia e uma desliza sobre a outra. Uma vez que uma desliza sobre a outra, aí a gente tem o processo de contração muscular. Então, quando o seu braço está estendido, o sarcômero, que são essas unidades de organização da fibra muscular, ele está todo distendido, né? Agora, quando você manda a informação para o seu músculo contrair, por exemplo, do bíceps e do tríceps, aí você vai ter que os filamentos eles ficam mais entrelaçados, porque eles deslizam um sobre o outro. Se você apertar, contrair bem o seu bíceps, você consegue ver que ele fica mais rígido e ele fica numa altura maior. É porque agora todas as proteínas elas estão compactadas. E aí, dessa maneira, a contração muscular aconteceu. 2 e 3. Aqui com o estímulo nervoso, o cálcio ele sai da organela e aí ele passa a entrar em contato com o citoplasma, que é onde a gente encontra os sarcômeros. Aqui eu só representei um, mas se a gente analisar uma célula muscular, né, você tem vários sarcômeros, né, você tem várias estriações. Cada estriaçãozinha dessa é um sarcômero. Tá? E aí, nesse caso, todo esse cálcio que é liberado, ele vai começar a se ligar com as troponinas. Elas giram, afasta a tropomiosina, a actina interage com a miosina, e aí você tem a contração. Aí, nesse caso, o problema não é a fibra, é o nervo. Entendeu? Porque o nervo ele fica mandando constantemente a informação. Aí por isso que perde o controle dos movimentos. Mas o problema ele não é o tecido muscular em si, é o tecido nervoso que está sendo afetado. Tá? Então, nós temos que a contração ela vai atuar dessa forma. Agora, além da gente ter a contração... Oi, Eric.
Isso aqui, né? Ó, aqui a gente tem a aquitina, tá? Aqui em cima, a miosina. E aqui desse outro lado, essa proteína redondinha, a troponina. Tá? Aí o que é que acontece? Veja que a quitina e miosina não estão relacionadas quando o músculo está relaxado. Entendeu? Então não tem como a cabeça de miosina puxar a quitina, porque você tem uma barreira molecular, que é a tropomiosina. E aí é para isso que o cálcio serve. O cálcio, ele vai se ligar à troponina, que é essa catraca. Quando ela começa a girar, a tropomiosina sai. Quando a tropomiosina sai, aí a quitina, finalmente, ela interage com a miosina. Aí você faz isso aqui, ó. Tá? Você tá lá, a proteína relacionou a cabeça com a quitina, aí a própria miosina, ela puxa. Aí quando ela puxa, aí você puxa todas as aquitinas, entendeu? Aí o sarcômero, ele faz o deslizamento, que é a contração em si, certo? Além da gente ter a contração, nós temos aqui também como observação, né, o processo de relaxamento, certo? E aí, quando a gente fala sobre o relaxamento muscular, nós temos aqui que o relaxamento, ele apresenta um maior gasto energético, tá? E aí, quando eu falo que ele apresenta um maior gasto energético, é porque, veja bem, para uma proteína ela deslizar sobre a outra, você gasta ATP, não resta dúvida. Você vai gastar energia para os filamentos eles deslizarem. Então, a contração gasta energia, gasta. O relaxamento também gasta, porque a proteína ela tem que deslizar. Agora, o relaxamento, ele tem um maior gasto energético, porque para você voltar à condição anterior, o cálcio ele tem que sair. E aí, para o cálcio sair do citoplasma e voltar para a organela, ele vai ter que sair do meio onde ele está menos concentrado para o mais concentrado. Então, a saída do cálcio é contra o gradiente de concentração. E aí você vai gastar muito mais energia, porque não vai ser difusão, vai ser por transporte ativo. Então, aqui a gente tem que o relaxamento, ele tem um maior gasto energético, justamente porque o retorno do cálcio, tá, para a organela, que é o retículo sarcoplasmático, né, ocorre aqui por transporte ativo. E aí, se acontece por transporte ativo, né, você vai precisar gastar energia para que isso aconteça. Então, contração ela gasta energia somente na movimentação da proteína, porque o cálcio saiu por difusão. Agora, o relaxamento ele gasta tanto na movimentação da proteína, como também no retorno do cálcio, certo? Então, o nosso gasto energético ele é muito maior. É tanto que quando tu está fazendo exercício físico, por exemplo, musculação, para você contrair lá o seu braço, todo santo ajuda, né? Agora, quando você relaxa, que é ideal que você relaxe devagar, para você não romper muita fibra dentro do músculo, né? Quando você relaxa, às vezes você gasta tanta energia que a musculatura ela começa a tremer, né? A tremedeira que dá é você tentando intensificar o consumo de glicose dentro do músculo. E aí, nesse caso, o relaxamento, ele gasta muita mais energia, tá? Isso explica também, gente, a rigidez cadavérica. Todo animal, né, quando morre, nós temos aí que perde totalmente o metabolismo. Agora, a energia que ainda fica armazenada nos nervos, elas vão mandar estímulos involuntários para a musculatura contrair. A musculatura, ela contrai. Só que como não tem mais metabolismo, não vai ter mais ATP para o relaxamento. Por isso que acontece a rigidez cadavérica. É tanto que, no nosso caso, a gente tem até o costume, né, que assim que uma pessoa entra em óbito, né, fechar logo a pálpebra por conta do velório, porque senão, se a musculatura da pálpebra ficar contraída estando aberta, ela não vai fechar mais, certo?
Então, isso é graças a essa capacidade metabólica que o relaxamento ele vai apresentar. E aí, uma vez que a gente está falando sobre esse gasto energético dentro das fibras musculares, a gente tem aqui as fontes de energia para a atividade muscular. A primeira fonte de energia aqui que a gente vai citar dentro da musculatura, né, vai ser o glicogênio muscular, tá? Quando eu falo para vocês sobre o glicogênio muscular, não esquece que o glicogênio é um polímero de glicose. É o nosso estoque, é a nossa reserva energética. A gente armazena glicogênio em duas regiões. A gente armazena no fígado, mas a gente também consegue armazenar nas fibras esqueléticas. Lá no fígado, o glicogênio ele pode, né, voltar a ser glicose e aí ele pode voltar lá para a corrente sanguínea, graças à ação do hormônio glucagon. Já que dentro da fibra muscular, o glicogênio ele é exclusivo da atividade de contração, certo? As glicoses que você estoca no glicogênio muscular, só o músculo ele consegue utilizar. Então, esse glicogênio, ele vai conseguir fornecer para você uma energia de mais ou menos 40 segundos até 2 minutos numa atividade mais intensa. Saindo aí da atividade mais intensa, quando você consome o glicogênio, nós temos aqui a presença de uma substância chamada de fosfocreatina, tá? A fosfocreatina, nós temos que é uma substância molecular que consegue garantir a adição de um fosfato inorgânico à molécula de ADP. Se você adiciona fosfato inorgânico ao ADP, você vai conseguir formar o ATP. E aí, quando você quebrar o ATP, você vai ter a energia para o deslizamento das proteínas, certo? Então, a fosfocreatina, chamada também de creatina difosfato, né? Ela vai apresentar essa capacidade. Todo mundo produz essa creatina. É uma molécula inorgânica que é natural de dentro do nosso tecido muscular. Mas se você quiser melhorar o rendimento energético da sua atividade física, existe também a creatina que é sintética e ela tem o mesmo efeito, né? Ela é uma fonte de energia a mais para o seu treino. E aí, se você tem uma fonte de energia a mais, é vantajoso porque se sempre tem ATP, dificilmente sua fibra vai fermentar. Se dificilmente sua fibra fermenta, evita a fadiga muscular, que é a dor no músculo em si. E se você tem sempre essa fonte, acaba que você tem, né, uma melhoria no seu desempenho. Você vai conseguir pegar mais peso, porque você não vai sentir nenhuma fadiga, você vai ter um estímulo muito maior. Outro ponto também que é positivo é porque a fosfocreatina, ela quando está em grande concentração dentro da fibra muscular, ela puxa a água do sangue para dentro do músculo. E aí, nesse caso, o teu músculo ele fica mais inchado. E como geralmente o objetivo de fazer musculação é a hipertrofia, que é o aumento do volume muscular, isso aí também acaba sendo vantajoso. Agora, quando você para de utilizar a fosfocreatina, é normal que a tua musculatura ela diminua um pouquinho o seu volume, porque não vai ter essa alteração osmótica, certo? Mas a resistência que você adquiriu lá durante o seu treino, ela vai permanecer, certo? É tanto que, como essa substância ela puxa água dentro do músculo, é indicado você tomar bastante água quando você faz o uso da creatina sintética. Porque se tu perde água do sangue para o interior da musculatura, quando o sangue for filtrado lá no rim, pode favorecer um cálculo renal. Então, para evitar que isso aconteça, você tem que aumentar a ingestão de água, tá? Além da gente ter a fosfocreatina, nós temos a respiração celular em si, né? E aí, quando a gente fala sobre a respiração celular, eu vou mencionar aqui primeiro a respiração aeróbia, é aquela na qual o oxigênio ele está presente. E aí nós temos que a respiração celular aeróbia, você tem a quebra
total da molécula de glicose, e nessa quebra total da molécula de glicose, você consegue produzir até 38 moléculas de ATPs, certo? Então, aqui a gente vai ter, né, que é o melhor rendimento energético por conta do total de moléculas de ATP que você consegue obter. E aí não esquece que a respiração celular, ela acontece em 3 grandes etapas. Primeiro, nós temos a glicólise. A glicólise, nós vimos que acontece no citosol, né, no citoplasma, e a glicólise, ela vai fornecer 2 moléculas de ATP, certo? Na presença do oxigênio, o ácido pirúvico, que é o produto da glicólise, entra na mitocôndria, e aí a gente tem um ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é a matriz mitocondrial. E aí, no interior dessa matriz mitocondrial, você tem lá também a produção de 2 moléculas de ATPs, tá? E, por fim, a gente tem a cadeia respiratória. E aí, quando a gente fala sobre a cadeia respiratória, lembra lá que é a fase mais energética dentro da respiração. Lembra que a cadeia respiratória, ela utiliza o oxigênio como aceptor final de elétrons e ela também vai utilizar os aceptores intermediários, NADH2 e FADH2, que você conseguiu produzir nas etapas anteriores. E aí, nesse caso, os elétrons, né, que ocorrem aqui nessa cadeia respiratória, você vai ter que eles saltam na membrana interna da mitocôndria, que a gente chama de cristas mitocondriais, certo? E aí, no final aqui dessa etapa, você consegue produzir até 34 moléculas de ATP, totalizando as 3 etapas completas, 38. Então, na respiração aeróbia, na presença do oxigênio, é onde você consegue ter uma maior capacidade energética para a sua atividade muscular. É por isso que quando você começa a fazer exercício, você tem que fazer lá o cardio, né? Que a gente chama. Porque o cardio, ele serve justamente tanto para aquecer sua musculatura, para preparar ela para um exercício mais intenso, como também para melhorar o seu ritmo respiratório. Porque quanto melhor é o seu ritmo respiratório, maior é o aporte de oxigênio que vai chegar na sua fibra muscular. Então, você consegue melhorar o seu desempenho, certo? Por fim, se faltar oxigênio durante a atividade, aí a gente tem aqui o processo de fermentação. A fermentação vai ser a fermentação lática, tá? E aqui na fermentação lática, nós temos a quebra parcial da molécula de glicose. E aí, uma vez que você tem a quebra parcial da molécula de glicose, a fermentação, ela só consegue disponibilizar 2 ATPs. Por isso que, dependendo do grau de fermentação da sua fibra muscular, você não vai conseguir realizar aquele exercício que é muito intenso. Lembra que fermentação compartilha com a respiração aeróbia essa primeira etapa, que é a glicólise. Então, quando a gente analisa aqui, ó, o processo fermentativo, a glicólise que acontece lá no citosol, nós temos que a quebra da glicose, né, sem o oxigênio, e aí você produz 2 ácidos pirúvicos. A produção de 2 NADH2, e você tem também os 2 ATPs, que é justamente o ATP que a fermentação ela é capaz de fornecer. O ácido pirúvico, na ausência do oxigênio, ele não vai entrar para o interior da mitocôndria. Portanto, não vai haver ciclo de Krebs por conta das condições anaeróbias. E aí ele fermenta no citoplasma. No que ele fermenta no citoplasma, nós temos aqui que ele vai dar origem ao que nós chamamos de ácido lático. E aí esse ácido lático, ele vai ser responsável pela fadiga muscular.
certo? A fadiga muscular, ela vai acontecer justamente, né, por conta do ácido lático. Você mexe no pH da fibra. No que você mexe no pH da fibra, causa uma pequena sensação de dor, principalmente na parte nervosa, que a gente chamou de placa motora. Só que com o passar de 2 a 3 dias, a tua corrente sanguínea vai recolhendo esse excesso de ácido lático, leva lá para o fígado. O fígado consegue converter o ácido lático novamente em glicose. Aí a glicose você pode dar outro destino a ela, certo? Então aqui a gente tem que a fermentação lática ela vai acontecer justamente por conta disso, né? Devido à ausência de oxigênio, aí você vai fermentar o ácido pirúvico. Como você formou um resíduo, por isso que é uma quebra parcial da glicose. Porque se você conseguir quebrar ela inteira, é a quebra total, que é a respiração aeróbia, tá? Então veja bem, você vai começar a fazer um exercício físico que até então seu sistema muscular não estava bem adaptado. Obviamente, vai chegar um momento que vai haver fermentação. E se você, no primeiro dia de academia, ainda fosse exibir levantando peso que você não consegue, a fermentação ela vai ser maior ainda. E aí tá lá, tu no outro dia não consegue nem sair da cama, né? Com os braços doendo, né? As costas doendo, certo? Então isso aí é a fadiga muscular. Agora, à medida que você vai todos os dias, que você faz também lá a esteira, a bicicleta, você vai melhorando a sua capacidade de oxigenação e aí, obviamente, você aumenta o fluxo de sangue para aquela fibra, porque agora ela está em atividade constante. E aí, nesse caso, dificilmente ela vai fermentar. Aí você vai se adaptando ao treino. No que você se adapta ao treino, chega um momento que você tem que mudar de treino. Aí agora você vai trabalhar outra parte da fibra muscular que até então você não utilizava. Aí vai fermentar de novo, certo? Então isso é uma condição natural, né, que vai acontecer aqui quando a gente move demais as fibras musculares. Então está aí descrito para vocês, né, o estudo, né, do tecido muscular, do processo de contração.